Há momentos na vida em que sentimos o peso de sermos ignorados, desvalorizados ou até humilhados por pessoas que muitas vezes sequer compreendem os limites que ultrapassam. Não se trata de merecimento, mas da ausência de barreiras claras. Quando você não define o que é aceitável, os outros testam seus limites como se fossem território livre, e é exatamente isso que acontece com quem escolhe o silêncio passivo ao invés da postura firme. Vira o chão por onde os outros passam. Essa é uma realidade difícil de aceitar, mas absolutamente necessária para quem busca respeito verdadeiro. A sociedade costuma romantizar a ideia de sempre ser compreensivo, como se tolerar o inaceitável fosse sinal de nobreza. Mas os antigos estoicos, como Sêneca, já nos alertavam. Suportar injustiças sem firmeza não é virtude, é fraqueza disfarçada. Colocar limites não é ser agressivo, é ser justo consigo mesmo. Quando você deixa que os outros testem constantemente sua paciência sem reação, você comunica que aceita aquilo. E quem aceita, legitima. Não adianta reclamar em silêncio depois. É preciso agir com presença e postura. Isso não significa levantar a voz ou criar confrontos desnecessários. Trata-se de comunicar com o corpo, com o olhar, com a maneira como você se posiciona. A sua presença precisa dizer, aqui não. Um olhar calmo, mas firme, tem o poder de afastar aqueles que só se aproximam para tirar algo de você. É nessa comunicação não verbal que nasce o verdadeiro respeito. Quem se conhece, não se curva. Quem sabe seu valor, não precisa se justificar. E é essa presença silenciosa que começa a transformar tudo ao seu redor. É por isso que reagir com frieza estratégica é tão poderoso. Enquanto muitos explodem em raiva e perdem o controle, o verdadeiro poder está na contenção, na serenidade que desarma. A frieza controlada não é ausência de emoção, é domínio absoluto sobre ela. E, como dizia Epicteto, o que nos fere não são os fatos, mas os juízos que fazemos sobre eles. Logo, se você controla sua resposta, você assume o comando. E esse autocontrole é a arma mais elegante que se pode carregar contra aqueles que tentam te diminuir. Quando você começa a recusar convites para discussões inúteis, quando você aprende a dizer não, sem se explicar, quando você olha nos olhos de quem tenta te humilhar e oferece apenas silêncio, algo muda profundamente. O outro se desestabiliza. Ele esperava reação, esperava barulho. Ao receber frieza e distância, se vê diante de alguém inatingível. E esse é um dos maiores desconfortos para o provocador. Perceber que perdeu o controle. A indiferença, nesse contexto, é um golpe cirúrgico. O estoicismo nos ensina que não devemos reagir com impulso, mas com razão. Não precisamos provar nada a ninguém, apenas viver de acordo com nossos princípios. Quando você domina suas emoções, o outro não tem mais acesso ao seu mundo interior. E a partir daí, nasce o respeito. Não aquele respeito imposto pelo medo, mas conquistado pela integridade. A sua paz se torna blindada, a sua presença inabalável, e sua mente território sagrado onde ninguém entra sem permissão. É justamente nesse ponto que muitos erram. Ao tentarem agradar a todos, acabam se tornando invisíveis. Uma pessoa que busca constantemente aprovação se coloca numa posição de inferioridade sem perceber. O respeito começa quando você deixa de precisar dele, quando você mostra que prefere a solidão a estar cercado por quem te fere. Você impõe um padrão. E quem tenta manipular, quem usa migalhas de atenção como forma de controle, se sente ameaçado por essa força silenciosa, porque percebe que não tem mais domínio sobre você. Na prática, impor limites exige coragem. Dizer não sem se justificar é um ato de autoafirmação. Recusar um convite disfarçado de armadilha emocional exige lucidez. Cortar laços com quem apenas suga sua energia é sinal de maturidade. E tudo isso começa com uma simples, porém poderosa decisão. A sua paz não está mais à venda. Quem tenta comprá-la com ironias, agressividade velada ou chantagem emocional, sairá de mãos vazias. Pois você aprendeu que paz é algo que se preserva, não se negocia. Existe uma armadilha comum para quem está nesse processo de fortalecimento: a provocação disfarçada de brincadeira. Pessoas tóxicas jogam indiretas, criam conflitos artificiais, zombam de forma sutil. Tudo com o mesmo objetivo:
arrancar uma reação. Porque quando você reage, você entrega controle. Eles não querem um diálogo, querem um espetáculo. E todo manipulador vive da reação alheia. Quando você explode, grita ou tenta se justificar, alimenta exatamente o que eles desejam: instabilidade. A resposta estoica, no entanto, é o silêncio intencional. Um silêncio que não é omissão, mas estratégia. Um silêncio que paralisa, que desarma, porque ele comunica algo que palavras não alcançam: domínio interno. Como ensinava Marco Aurélio, o imperador filósofo, não somos feridos pelos eventos, mas pelas interpretações que damos a eles. Quando você para de interpretar provocações como ofensas e passa a tratá-las como sinais de fraqueza alheia, você retira do outro o poder de te ferir. E aqui entra um ponto fundamental. Não é necessário revidar para vencer. O silêncio pode ser o mais poderoso golpe, porque quebra o ciclo. Quem te cutuca espera barulho. Quando encontra frieza e indiferença, desaba. Ele não sabe lidar com a ausência de resposta. E é nessa ausência que você triunfa. A ausência de reação revela maturidade. Mostra que você não se abala com jogos baixos. E mais ainda, mostra que você se tornou inacessível emocionalmente. E inacessível é sinônimo de poderoso. Na prática, treine essa resposta com disciplina. Quando perceber uma provocação, respire. Quando ouvir um comentário maldoso, mantenha o olhar firme e neutro. Quando sentir a raiva subindo, lembre-se: sua frieza é sua arma. Como dizia Sêneca, desprezar o insulto é sinal de espírito elevado. Não é sobre aceitar o erro, mas sobre demonstrar que aquilo não te move. Porque quem se move por qualquer palavra não está em controle de si, mas quem permanece centrado impõe respeito, mesmo sem dizer nada. Uma das lições mais transformadoras da filosofia estoica é entender que quem tenta te atingir emocionalmente quer morar na sua mente. Mas eles não entram com força, entram com sutileza, através de palavras, de gestos ambíguos, de pequenos ataques disfarçados de cuidado. E se você permite sem perceber, vai entregando a chave da sua paz. A pior prisão não tem muros, é mental. E começa quando você pensa o dia inteiro em quem te machucou. Quando você analisa, revê conversas, cria justificativas para atitudes que nem deveriam ser toleradas. Eliminar o poder emocional de alguém começa com uma decisão: tirar o foco do outro e colocar em si. Quando você vive reagindo ao que os outros fazem ou dizem, você está jogando no campo deles, sob as regras deles. É como entrar em uma partida com o placar já decidido contra você. A saída é abandonar o jogo, é parar de se mover conforme o ambiente e começar a organizar o mundo interno. Essa é a verdadeira força. Os estoicos não buscavam controlar o mundo, mas a si mesmos. Marco Aurélio foi claro ao afirmar: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso não é poesia, é arma, porque ao dominar suas reações, você deixa de alimentar o prazer que o outro sente em te provocar. Muitas pessoas permanecem presas a relacionamentos, ambientes e conversas que drenam suas energias. Tudo porque não aprenderam a cortar a influência com frieza e rapidez. E esse corte precisa ser feito com precisão. Quando identificar o ciclo de manipulação, silencie. Quando sentir a provocação, recue. Nada desarma mais um provocador do que perceber que ele perdeu o acesso à sua mente. É como uma porta que se fecha, sem ruído, mas com impacto. Ao invés de cair na armadilha da emoção, você se torna calculadamente frio. Isso não é insensibilidade, é maturidade emocional. Significa dizer que sua mente é um território sagrado, onde apenas o que fortalece entra. O restante é descartado, sem apego, sem drama. E quem não honra esse espaço, não permanece nele. Quando perceber que alguém insiste em te provocar, você precisa ser mais rápido do que ele. Bloqueie o ciclo imediatamente. Uma provocação sutil? Responda com ausência. Uma tentativa de manipulação? Contra-ataque com indiferença. Se estiver se envolvendo emocionalmente, retire-se antes que a ferida se forme. Isso não é frieza vazia, é autocuidado. É você dizendo para si mesmo: não vou mais carregar o lixo emocional de ninguém. E essa postura, mais do que palavras, comunica ao mundo que você se respeita. A raiz do sofrimento muitas vezes começa quando permitimos que alguém plante dúvidas, culpa
ou insegurança dentro de nós. Se você não interrompe isso no início, cresce, cria raízes. E mais tarde, exige um esforço muito maior para arrancar. Hoje é o dia de eliminar essas raízes, de definir um novo padrão interno. Só permanece na sua vida o que te fortalece. O que te enfraquece será descartado. Sem culpa, sem explicações, sem retorno. Respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe pela forma como você se posiciona no mundo. E isso começa quando você percebe que certos abusos não vêm de uma vez. Eles chegam em doses pequenas como testes. Primeiro uma brincadeira ácida, depois um comentário disfarçado de crítica construtiva. E aos poucos, aquilo que seria inadmissível se torna normal. A pessoa não te empurra de uma vez, ela empurra devagar para ver até onde pode ir. E quando percebe que você não reage, ela avança, confiante de que você vai continuar cedendo. É aqui que entra a importância de marcar território emocional. Quem não impõe limites desde o início se torna cúmplice do próprio desrespeito. E não há neutralidade nesse campo. Ou você estabelece um padrão de dignidade, ou será tratado com indiferença. As pessoas testam o quanto você tolera, e se você tolera tudo, elas entendem que podem tudo. Por isso não se trata de ser ríspido ou explosivo, mas de ser firme. Um simples olhar pode comunicar muito. Uma postura reta, um silêncio bem colocado, uma resposta direta são formas de dizer, aqui não. Sêneca nos alertava com sabedoria. O que é permitido é tolerado. E essa é uma verdade dura, mas necessária. Se você permite pequenos abusos, está sinalizando que não há resistência. E se não há resistência, o outro avança. A diferença entre alguém respeitado e alguém constantemente ferido está nos limites que se estabelece. Não é sobre ser agressivo, mas ser inegociável quando se trata do seu valor. Quando você demonstra que certos comportamentos não serão aceitos, você obriga o outro a se reposicionar ou a se afastar. E, sinceramente, qualquer uma das duas opções já é uma vitória. Essa postura precisa ser clara em cada detalhe, no tom de voz, no olhar, na forma como você responde. Se alguém tenta te humilhar de forma sutil, confronte com frieza. Não precisa levantar a voz. Diga o necessário com clareza e firmeza. Algo como, esse tipo de comentário não tem espaço aqui. Isso, sem ironia, sem drama, comunica tudo. O tempo que você demora para se posicionar é o tempo que o outro usa para se sentir no direito de continuar. Quanto mais rápido for o seu limite, mais respeito você conquista. Você precisa se tornar um aviso constante. Sua presença deve comunicar que ali não é terreno baldio, é espaço protegido. Não se trata de viver em alerta, mas de ter consciência de que o mundo testa fronteiras, e quem não defende as próprias será invadido. O respeito é como território. Se você não marca, alguém ocupa. E quem ocupa, domina. Ou você assume o comando da sua presença, ou será governado pela ousadia alheia. O mundo é assim, e os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Transformar sua presença em espaço sagrado exige treino, consciência e firmeza. É decidir que cada centímetro do seu convívio tem regras, que não se negocia sua paz por conveniência, que não se justifica quando está certo. E, principalmente, que não se abaixa para agradar. Quem tenta te testar precisa perceber que há limites. E quem não respeita limites, perde acesso. Essa postura silenciosa e firme vale mais do que 1000 discursos. E uma vez percebida, muda tudo à sua volta. A frieza estratégica é uma das virtudes mais poderosas de quem domina suas emoções. É o tipo de resposta que desarma sem levantar a voz, que corta sem ofender, que impõe respeito sem precisar ameaçar. Não se trata de frieza emocional no sentido de insensibilidade, mas de autocontrole absoluto. É a arte de manter-se inabalável enquanto o mundo tenta arrancar uma reação de você. E quanto mais você se aprofunda nesse comportamento, mais percebe o quanto ele intimida os manipuladores. Pessoas que vivem do conflito emocional não sabem lidar com quem não responde às suas provocações. Elas dependem do caos, da gritaria, da explicação, da tentativa de convencimento. Mas quem está no controle não gasta energia tentando se justificar. Ao contrário, sua postura é tão serena, tão sólida, que o outro sente que está diante de um muro, não de um alvo. É como dizia Epicteto: se alguém te ofende, é sua opinião que te ofende.
E se você não se ofende, o jogo termina antes de começar. A maior parte das pessoas perde o jogo emocional porque reagem demais. Falam quando deveriam silenciar, gritam quando deveriam respirar, discutem quando deveriam se afastar. A frieza estratégica é o oposto disso. Ela é ausência calculada. É o silêncio que diz mais do que 1000 palavras. É o olhar calmo que comunica. Você não tem mais poder aqui. Quando você domina essa arte, você percebe algo extraordinário. O outro para de falar, porque percebe que não há palco. E quando não há palco, não há espetáculo. O manipulador desiste, o provocador recua, o abusador se retrai, porque todos esses perfis precisam da sua reação para continuar. Ao retirar sua resposta, você retira o combustível. E quando isso acontece, a estrutura emocional do outro desmorona. Ele percebe que está diante de alguém que não se abala com jogos baixos, que não se curva por conveniência, que não se desequilibra por provocações pequenas. Na prática, comece a treinar essa presença. Quando for provocado, respire. Mantenha o olhar direto, mas sem carregar raiva. Fique em silêncio. Use o desconforto do outro como seu aliado. Às vezes, o simples fato de não reagir já é um golpe psicológico. Quando esperam uma explosão, entregue calma. Quando esperam justificativas, ofereça silêncio. Quando tentarem te puxar para o campo da discussão, abandone o jogo. Isso não é covardia. É inteligência emocional elevada ao nível da excelência. É importante entender que ser estrategicamente frio não é o mesmo que ser emocionalmente vazio. Muito pelo contrário. É ter tanto domínio sobre si que se torna imune a quem antes te feria com facilidade. É mostrar que sua força não está no grito, mas na postura. Não está na argumentação, mas na ausência de necessidade de argumentar. O verdadeiro respeito nasce aí. Quando sua presença impõe silêncio, quando sua calma vira muralha, quando sua ausência de reação destrói a estrutura do ataque antes mesmo dele se concretizar. Evitar o confronto direto é uma das decisões mais sábias que alguém pode tomar. E não porque fugir seja sinal de fraqueza, mas porque o verdadeiro poder está em ser inalcançável. Há um momento na vida em que você entende que não precisa vencer ninguém, só precisa não ser atingido. Essa é a essência do domínio interior que os estoicos cultivavam. Quando você se eleva acima da briga, da necessidade de estar certo, do impulso de reagir, você se torna intocável. E quem é intocável, vence sem lutar. A maioria ainda gasta energia tentando provar que tem razão, confrontando diretamente, alimentando conflitos. Mas os que verdadeiramente dominam o jogo se retiram dele, não por fraqueza, mas por sabedoria. Escolhem não reagir, escolhem preservar sua energia, escolhem calar onde antes gritavam. Isso desconcerta qualquer um que esperava ver você abalado, porque o provocador se alimenta da sua reação. E quando você para de reagir, ele percebe que perdeu a única coisa que o sustentava, o seu desequilíbrio. Essa escolha de não entrar no campo de batalha é muitas vezes a maior demonstração de força. Você simplesmente muda de plano. Enquanto o outro opera na mediocridade emocional, você se eleva. E a elevação é a pior vingança, porque não há nada mais devastador para alguém que tentou te ferir do que perceber que você cresceu, que você se tornou alguém maior, mais maduro, mais calmo, que agora caminha por um território onde ele nem é mais notado. Isso é mais doloroso do que qualquer revide. Marco Aurélio deixou isso claro quando escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Você não precisa descer ao nível de quem tenta te provocar. Não precisa responder no mesmo tom, nem na mesma frequência. Sua força está justamente em não permitir que os outros te arrastem para o nível deles. E quando você compreende isso, começa a se proteger de forma definitiva. Não por muros visíveis, mas por um escudo interno que afasta qualquer tentativa de invasão emocional. Na prática, essa blindagem começa com a mudança da sua mentalidade. É um treinamento diário. Não absorver provocações. Não buscar validação em quem te desrespeita. Não dar peso a comentários vazios. Quando você percebe que o comportamento dos outros não define quem você é, tudo muda. Você começa a filtrar o que entra em sua mente. E esse filtro é o que separa o forte do vulnerável. Quem domina o que entra, domina o que permanece.
A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro poder está no que não se vê, está na serenidade diante do caos, está na ausência de necessidade de revidar, está na capacidade de continuar centrado quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. Essa é a base de uma mente blindada, uma mente que não se deixa moldar pelos outros, que não se curva a críticas vazias, que se fortalece no silêncio. E quando você atinge esse estado, ninguém mais tem poder sobre sua paz. Ser inalcançável é mais do que manter distância física, é construir um estado interno tão sólido que nenhuma palavra ou olhar consegue te abalar. É deixar de reagir a provocações não porque você é indiferente, mas porque entende que reagir seria ceder o controle da sua mente a outra pessoa. Muitos confundem esse tipo de comportamento com frieza emocional, mas trata-se de autodomínio. O verdadeiro respeito nasce quando os outros percebem que não conseguem te controlar com as armas que sempre funcionaram nos outros. Essa mentalidade não nasce da noite para o dia. É preciso cultivar, tijolo por tijolo, uma estrutura interior que resiste às pressões externas. Começa com escolhas simples: não se envolver em conversas tóxicas, não buscar aceitação em ambientes hostis, não se explicar para quem só quer te confundir. Essas atitudes, embora pequenas, constroem uma fortaleza invisível, e com o tempo você se torna alguém que comanda respeito sem precisar pedir, porque sua paz deixa claro que não está à venda. Quem te provoca quer ver a sua reação. Quem tenta te diminuir está à espera do seu desequilíbrio. Por isso, quanto mais você se mantém centrado, mais você desconcerta essas pessoas. Elas esperavam resistência e encontram serenidade. Esperavam drama e recebem silêncio. Esperavam confusão e encontram uma presença que não se move. Isso não só neutraliza os ataques, como destrói a confiança do agressor. Ele não sabe lidar com o fato de que suas estratégias não funcionam mais. E é nesse ponto que você percebe que evoluiu. Quando alguém tenta te ferir e você não sente mais necessidade de responder. Quando percebe que suas emoções não estão mais nas mãos do outro. Quando não importa mais o que disseram, porque você sabe quem é. Isso não significa que você se tornou insensível. Significa apenas que você agora escolhe o que te atinge. E essa escolha é o maior poder que alguém pode ter. A partir dessa postura, sua presença muda. Você passa a transmitir algo que não se explica com palavras. Um tipo de força silenciosa. Uma energia que não desafia, mas também não se submete. E isso basta. Porque no fundo, todos sentem quando estão diante de alguém que não se quebra facilmente. Essa é a verdadeira imponência. Não a que vem do tom de voz, mas da consistência interior. E essa consistência é o que define quem vence o jogo da vida. Como ensinava Epicteto, ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Essa liberdade começa quando você decide que não vai mais se abalar por provocações pequenas, que não vai mais deixar que o comportamento dos outros defina o seu humor. Isso é o coração da filosofia estoica. Viver em acordo com a razão, com virtude e com firmeza. Ser blindado não é apenas uma técnica, é um modo de ser. É caminhar pelo mundo como quem sabe que o verdadeiro inimigo nunca foi o outro, mas a própria reação descontrolada a ele. Blindar-se emocionalmente não significa isolar-se, mas aprender a administrar quem tem acesso à sua mente. Muitas vezes, os maiores conflitos não estão no que os outros fazem, mas no que nós permitimos que permaneça dentro de nós. E é nesse ponto que a vigilância interna se torna uma virtude. Não basta cortar o contato físico com alguém tóxico, é preciso cortar o espaço que essa pessoa ocupa nos seus pensamentos. Enquanto ela estiver ali, influenciando sua paz, ainda há uma brecha aberta que precisa ser fechada com firmeza. Quem tenta te ferir, quase sempre, não quer te destruir de imediato. Quer ocupar terreno pouco a pouco. Começa pelas palavras, passa pelas emoções e termina dominando suas atitudes. Isso é mais comum do que se imagina, principalmente com pessoas que prezam pela paz e evitam o confronto. O manipulador percebe isso e joga com suas emoções. Ele sabe que você hesita em reagir, que evita discussões, e por isso ele insiste, esperando o momento em que você vai ceder. Mas essa cadeia precisa ser quebrada.
A ruptura começa quando você escolhe reagir de forma inesperada, com frieza, quando, em vez de tentar se justificar, você se cala, quando, em vez de ceder, você se afasta, quando, em vez de se magoar, você neutraliza. Essa mudança de postura assusta. A pessoa que antes manipulava com facilidade passa a se deparar com alguém que não responde mais aos velhos estímulos. E nesse instante, ela percebe que perdeu o acesso ao controle que tinha sobre você. É importante reforçar que esse tipo de força não se constrói em um único dia. É um processo, e muitas vezes exige reaprender a se posicionar, dizer não sem culpa, sair de grupos onde você se sente desconfortável, estabelecer limites mesmo com pessoas próximas, não tolerar piadas disfarçadas de afeto. Tudo isso exige treino e, principalmente, autoconhecimento. Você precisa saber exatamente quem é para não aceitar qualquer definição que os outros tentem impor sobre você. Sêneca dizia que a maior escravidão é aquela que se disfarça de liberdade. Quando você tolera tudo em nome da paz, mas por dentro está destruído, você não está em paz, está em submissão, e o estoicismo não prega submissão. Ele ensina firmeza, domínio e dignidade. Ser calmo não é ser passivo, é ter tanto controle sobre si mesmo que você consegue escolher quando e como responder. E mais ainda, quando não responder nada, porque já não é necessário. Essa é a maturidade emocional que os estoicos valorizavam. Uma fortaleza interna que não é construída para afastar os outros, mas para proteger o que há de mais valioso, sua integridade. A partir do momento em que você entende que sua mente é território sagrado, tudo muda. Você para de aceitar migalhas emocionais, para de justificar o injustificável, para de tentar agradar quem não te respeita, e começa a viver com mais leveza, mais foco, mais verdade. A presença de alguém que se conhece é sentida no ambiente. Não precisa de grandes discursos, de confrontos barulhentos, nem de imposições forçadas. Basta estar ali, com postura firme e olhar calmo, para que os outros percebam que não estão diante de alguém comum. Essa é a força que nasce do autodomínio. Você se torna aquele tipo de pessoa com quem ninguém ousa brincar. Não porque você é agressivo, mas porque sua serenidade revela uma estrutura inabalável. Na prática, isso se traduz em ações simples, mas consistentes. Alguém tentou te interromper enquanto você falava? Você pausa, olha nos olhos e retoma sua fala com firmeza. Alguém fez um comentário maldoso disfarçado de brincadeira? Você responde com neutralidade e deixa claro que não se deixou afetar. A sua calma provoca mais desconforto do que qualquer enfrentamento direto, porque revela que você é consciente do seu valor e, quem se conhece, impõe limites sem levantar a voz. É essencial entender que respeito é resultado de coerência. Não adianta exigir respeito se você mesmo abre concessões. Não adianta pedir dignidade se você aceita migalhas. Cada vez que você tolera o intolerável, o outro entende que pode ir além. Por isso a firmeza precisa ser constante. A sua linguagem corporal deve refletir os seus princípios. A sua forma de reagir deve transmitir clareza. E mais importante, suas ações devem deixar claro que você não negocia a sua paz. Na filosofia estoica, essa coerência é um dos pilares centrais. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem, firme, estável, inabalável. Isso não significa ser insensível, mas imperturbável, ou seja, estar tão centrado em seus valores que nenhuma tempestade externa consegue mover você de onde está. E isso só é possível quando a sua mente é construída sobre convicções, não sobre emoções momentâneas. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não se permitir ser arrastado para elas. Você começa a economizar sua energia, a filtrar conversas, a recusar convites para conflitos inúteis. Quando todos esperam que você grite, você se cala. Quando esperam drama, você oferece distância. Isso confunde quem está acostumado a dominar pelo caos. E essa confusão, quando se instala, revela que você já não está mais acessível. Você saiu do alcance deles. Isso tudo é mais do que uma estratégia de defesa. É uma forma de viver. Quando você escolhe se preservar, o mundo percebe. A sua calma se torna um campo de força.
E essa presença, firme e silenciosa, é o maior escudo contra as agressões emocionais do cotidiano. A vida se transforma quando você entende que não precisa vencer todos os conflitos, só precisa se elevar acima deles. Subir acima dos conflitos não é se esconder, mas agir com inteligência. Muitos acreditam que confrontar é sempre o caminho mais digno, quando na verdade, em muitas situações, o verdadeiro poder está em se retirar. Isso não é covardia, é clareza. Quando você entende que a paz custa menos do que a razão, começa a fazer escolhas diferentes. Você passa a pesar o impacto de cada resposta. Passa a medir se vale a pena abrir a boca ou se o silêncio já é o suficiente para vencer. Aqueles que tentam te provocar não suportam a ausência de reação. Eles alimentam suas estratégias da expectativa do outro se abalar. É por isso que o silêncio é tão letal. Ele desarma, corrói e desestrutura. É como uma resposta invisível que, ao invés de alimentar o conflito, o faz murchar até desaparecer. E nesse processo, você se torna cada vez mais forte, mais calmo, mais respeitado, porque sua ausência de reação deixa claro que você não se submete ao jogo alheio. Treinar essa postura exige prática e disciplina. É preciso se observar o tempo todo, saber quando sua vontade de reagir está vindo da vaidade ferida e não da razão. Saber quando sua necessidade de provar algo é, na verdade, uma armadilha emocional. E saber, acima de tudo, que em muitas batalhas o silêncio é a única resposta possível. Quem entendeu isso já deixou de ser refém da instabilidade do mundo, porque se o mundo não dita suas reações, ele não te controla mais. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, dizia que o que te prejudica te ensina, ou seja, até mesmo as provocações, os desrespeitos e os ataques têm valor, se você souber usá-los como degraus. Quando alguém tenta te diminuir e você não reage, você não está se escondendo, está se fortalecendo. Porque enquanto o outro grita, você constrói. Enquanto ele ataca, você cresce. E quando ele percebe que não tem mais acesso à sua mente, ele desiste. Porque não há como controlar quem é inatingível. Na prática, isso se manifesta em atitudes pequenas, mas poderosas. Você escolhe não responder a mensagens provocativas. Você ignora insinuações maldosas. Você abandona a necessidade de se explicar para quem não está disposto a ouvir. E mais importante, você mantém sua rotina, sua disciplina, seu foco. Porque cada minuto gasto em revidar é um minuto perdido que poderia estar sendo investido na sua própria evolução. Ser inatingível é também ser seletivo com o que merece sua atenção. O verdadeiro respeito é consequência da sua evolução silenciosa. Você cresce e os outros percebem. Você amadurece e o ambiente responde. E aqueles que antes tentavam te ferir, agora observam de longe, frustrados, sem entender como perderam o controle. Esse é o resultado natural de quem não reage mais como antes, de quem escolheu se elevar, de quem decidiu que não será mais campo de batalha, mas território de paz. E é assim que se vence, sem guerra. Chega um ponto em que você não precisa mais provar nada a ninguém. E esse é um dos maiores sinais de evolução. Enquanto muitos ainda gastam energia tentando mostrar valor, justificar atitudes ou corrigir mal-entendidos, você simplesmente segue sua vida, em silêncio, com foco, com leveza, porque aprendeu que o valor verdadeiro não se declara, se vive. E quando isso acontece, as críticas perdem a força, os julgamentos se tornam ruído e a opinião alheia deixa de definir seus passos. Ser inabalável não é ignorar tudo, mas saber o que merece sua atenção. É olhar para dentro antes de reagir para fora. É perceber que muitos conflitos só existem porque você se permite ser puxado para eles. E como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Esse princípio simples, quando aplicado, transforma sua rotina. Você passa a reagir menos, observar mais, passa a responder com clareza ou simplesmente com silêncio, porque nem todo estímulo merece resposta. Isso não significa apatia, significa lucidez. A lucidez de saber o que vale a pena sustentar dentro de si. Afinal, de que adianta vencer um argumento e perder a paz? De que adianta ganhar uma discussão e passar dias remoendo o ressentimento? O estoico escolhe batalhas com sabedoria.
E na maioria das vezes, decide nem lutar, porque ele não tem tempo a perder com provocações pequenas. Seu foco está em crescer, em servir, em manter o espírito sereno. E esse espírito sereno não é construído em ambientes calmos, mas em meio ao caos. É no meio das tensões que você treina sua firmeza. É diante da provocação que você desenvolve sua estratégia. E é no silêncio que você solidifica sua presença. A vida vai continuar testando seus limites. Pessoas continuarão tentando tirar você do eixo. Mas se você estiver preparado internamente, nenhum ataque encontrará espaço, porque a sua fortaleza já foi construída. Como ensinava Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Quando você define sua direção, o resto perde importância. Os comentários, os olhares, as ironias, tudo se torna secundário, porque sua atenção não está mais nos obstáculos, mas no caminho. E quando o foco está no caminho, você se torna imparável, porque o que te guia não são os estímulos externos, mas os princípios que você escolheu seguir. Esse é o ponto de virada, quando você se cansa de dar poder ao outro e escolhe recuperar o seu. Quando você percebe que não precisa de permissão para ser forte, que não precisa da aprovação de ninguém para se afastar do que te destrói, e que a melhor resposta para qualquer ofensa é continuar crescendo, em silêncio, com presença, com firmeza, e com a certeza de que quem te respeita não é quem te aplaude, mas quem reconhece que não pode mais te manipular. A sabedoria estoica nos mostra que a maior conquista que podemos ter não está fora, mas dentro de nós. A conquista de uma mente firme, imune ao caos externo. Quando você desenvolve essa estabilidade, começa a enxergar o mundo com mais clareza. As palavras que antes te afetavam perdem o impacto. As críticas que antes tiravam seu sono se tornam irrelevantes, e aqueles que antes tinham poder sobre suas emoções agora observam, perplexos, sua transformação silenciosa. Esse é o resultado da disciplina interior. Não é sobre deixar de sentir, mas sobre dominar o que se sente. O estoico não deixa de ter emoções. Ele apenas decide o que fazer com elas. A raiva vem, mas ele a observa. A tristeza chega, mas ele não se entrega. A provocação aparece, mas ele não reage, porque entende que cada emoção é uma oportunidade de crescimento e que, ao reagir por impulso, você se afasta do seu próprio centro. Na prática, isso significa assumir o controle total sobre sua atenção. Onde você coloca seu foco, ali sua energia se fixa. Se você coloca o foco em quem te provoca, perde força. Se direciona sua atenção para o que está além do seu controle, perde tempo. Mas quando decide focar no que depende de você, sua disciplina, seus pensamentos, suas ações, começa a dominar a única coisa que realmente importa, a si mesmo. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem quando deixamos de nos importar com aquilo que está fora do nosso controle. E isso não é indiferença, é libertação. É entender que o mundo continuará sendo mundo, com suas falhas, suas injustiças e suas provocações. Mas você pode continuar sendo você, firme como uma rocha. Isso não é fácil, mas é possível. E é nesse caminho que você encontra a verdadeira liberdade emocional. Quando você se recusa a ser refém das ações dos outros, começa a ver com mais clareza quem deve permanecer em sua vida. Nem todos merecem estar perto, nem todos suportam a sua evolução. Alguns tentam te desestabilizar porque não suportam a própria estagnação. Outros provocam porque não suportam ver alguém que não se abala com facilidade. E é nesse momento que você compreende: afastar-se não é perder, é se proteger. E proteger-se é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Ser estoico, no sentido mais profundo, é escolher todos os dias não dar ao outro o poder de te tirar do eixo. É olhar para dentro com sinceridade e perguntar: isso merece minha energia? E na maioria das vezes, a resposta será não, porque a sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com discussões vazias, com pessoas tóxicas ou com emoções passageiras. Sua paz não tem preço, e o que não contribui para ela deve ser deixado para trás, sem culpa. À medida que você avança nesse caminho de domínio interior, percebe que aquilo que mais irritava você no outro era, na verdade, reflexo de algo que ainda não estava resolvido dentro de si. A crítica que te feria
Talvez encontrasse eco em uma insegurança não trabalhada. A provocação que te tirava do sério talvez tocasse em uma ferida aberta, e é justamente por isso que o silêncio, a introspecção e a disciplina emocional se tornam tão poderosos. Porque quando você se fortalece por dentro, o que vem de fora deixa de ter força. A evolução emocional exige esse olhar honesto. Você começa a se perguntar: por que isso me afeta tanto? Por que essa pessoa ainda tem tanto espaço na minha mente? E essas perguntas, quando feitas com sinceridade, revelam onde estão as brechas. Os estoicos não negavam suas fraquezas, eles as enfrentavam. O crescimento não vem da negação, mas da transformação. E só transforma quem tem coragem de encarar suas vulnerabilidades de frente, com humildade. Na prática, isso pode significar rever hábitos que te expõem ao desequilíbrio. Pode ser cortar relações com quem só te busca para despejar frustrações. Pode ser silenciar notificações, evitar redes sociais, buscar momentos de solitude. São medidas pequenas, mas que protegem sua mente. Você começa a perceber que a verdadeira paz é construída no detalhe, em cada escolha de com quem falar, sobre o que pensar, quanto tempo dedicar ao que te eleva ou ao que te destrói. Sêneca dizia: a vida feliz é aquela que está em harmonia com a sua natureza. E viver em harmonia com sua natureza é viver com integridade. É não se violentar para agradar. É não se calar por medo. É não permanecer onde se sente pequeno. Essa integridade exige posicionamento. Exige escolhas firmes. Exige dizer não com a mesma tranquilidade com que se diz sim. E muitas vezes exige afastar-se não porque odeia alguém, mas porque ama a si mesmo. Esse é o ponto em que a força interior se torna visível. Você não muda para impressionar os outros. Muda porque percebeu que a forma como vivia já não serve mais. E essa mudança provoca reações. Algumas pessoas vão te chamar de frio, outras de arrogante, mas nenhuma delas entenderá o que foi necessário para você chegar até aqui. E isso não importa, porque quem caminha com propósito não precisa mais da aprovação de quem ainda vive preso no caos. O estoicismo, nesse estágio, deixa de ser apenas uma filosofia e se torna uma forma de existir. Você se move com mais consciência, fala menos, observa mais, reage menos, entende mais, cobra menos dos outros, exige mais de si, e com isso ganha algo que a maioria nunca terá: serenidade em meio à confusão. Essa é a verdadeira vitória, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Chega um ponto na caminhada em que você não quer mais convencer ninguém de nada, não por orgulho, mas porque entende que cada pessoa está presa ao seu próprio nível de consciência, e querer que alguém te compreenda quando ainda está envolvido em jogos emocionais e manipulações é o mesmo que tentar explicar o silêncio para quem só entende o grito. O estoico entende isso com clareza. Você não precisa ser entendido, precisa ser íntegro. Que essa integridade é silenciosa, firme, invisível e incontestável. Isso te dá liberdade. A liberdade de não se justificar, de não se curvar, de não se deixar moldar pela expectativa alheia. Você passa a se mover com leveza, mas com peso. Leveza porque nada te prende mais. Peso porque sua presença é sentida. As pessoas percebem que estão diante de alguém que não está mais disponível para ser manipulado. Alguém que sabe o que quer, sabe o que tolera e, principalmente, sabe o que jamais aceitará novamente. E essa mudança assusta. Aqueles que estavam acostumados com sua antiga versão, sempre acessível, sempre disposto, sempre cedendo, agora se deparam com alguém que sabe impor limites. Eles vão testar, provocar, tentar te fazer voltar ao comportamento antigo. Mas você já não pertence mais àquele ciclo. Você saiu do alcance deles. E não há força maior do que essa: tornar-se inalcançável para quem só se aproximava para drenar sua energia. Na prática, essa virada exige constância. Não adianta se posicionar uma vez e depois ceder por culpa. Não adianta impor um limite e depois voltar atrás por carência. O respeito não nasce da imposição momentânea, mas da consistência dos seus atos. É preciso ser firme, mesmo quando estiver cansado. É preciso sustentar a escolha, mesmo quando vierem as pressões emocionais. A fortaleza interior só se constrói quando você escolhe diariamente não abrir as portas para o que antes te enfraquecia.
Marco Aurélio escreveu: despreze sua fama, a glória dos outros é um eco vazio. E isso se aplica também às relações. O que os outros pensam sobre você não deve pesar mais do que o que você sabe sobre si mesmo. Quando você escolhe manter sua postura mesmo diante do julgamento, você se fortalece. E com o tempo, o mundo se adapta. As pessoas que não aceitam seu novo padrão se afastam, e isso é uma bênção disfarçada, porque quem permanece, respeita. Essa é a fase onde o estoicismo se enraiza. Você já não depende mais de estratégias para parecer forte. Você simplesmente é. Sua força não precisa ser anunciada, porque ela está presente no seu silêncio, no seu olhar, na sua ausência de explicações. O que antes te abalava, agora te ensina. O que antes te irritava, agora revela o quanto você cresceu. E quem antes tinha acesso fácil à sua mente, agora encontra apenas portas fechadas e o eco do próprio vazio. Ao fechar as portas para o que te enfraquece, você inevitavelmente abre espaço para o que te fortalece. A energia que antes era desperdiçada em explicações, confrontos ou dramas emocionais, agora é canalizada para a sua evolução. E isso muda tudo. Sua rotina muda, seu olhar muda, seus objetivos ganham clareza. Você deixa de viver reagindo e passa a viver construindo. E essa construção é silenciosa, sólida e contínua, como deve ser toda obra que pretende durar. A disciplina passa a ser sua aliada. Você entende que não é sobre motivação passageira, mas sobre manter o foco mesmo nos dias em que nada parece colaborar. É sobre levantar mesmo sem aplausos, sobre manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando, sobre continuar mesmo quando o cansaço emocional tenta te fazer voltar para padrões antigos. Porque agora você sabe, voltar atrás seria perder tudo o que construiu, e perder a si mesmo é o único fracasso que você não aceita mais. O respeito que antes você buscava, fora agora é cultivado dentro, e por isso, os ambientes mudam, as pessoas mudam, os convites para conflitos desaparecem, não porque o mundo tenha se transformado, mas porque você se transformou, e a sua nova frequência repele tudo o que já não pertence ao seu caminho. Quem quer manipular não encontra mais abertura. Quem quer provocar não encontra mais palco. E quem tenta invadir encontra resistência silenciosa, a mais poderosa de todas. Sêneca nos lembrava que o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário. E é justamente esse sofrimento que você abandona quando decide parar de se antecipar à dor, quando decide não reagir antes de pensar, quando entende que o impulso não é força, é fraqueza disfarçada. A verdadeira força está na pausa, na respiração. No momento em que você escolhe não responder, não absorver, não carregar o que não é seu. Na prática, esse autocontrole se manifesta em atitudes simples. Não entrar em discussões que não levam a nada, não tentar convencer quem já decidiu te entender errado, não gastar energia tentando resgatar laços que só existem à base de culpa. Você se torna seletivo, mas não por arrogância. É por respeito a si mesmo, porque aprendeu que a sua paz vale mais do que qualquer conexão forçada. E quem quiser fazer parte da sua jornada, precisa saber que agora existe um novo padrão. Esse padrão é o reflexo de tudo o que você aprendeu. É a soma da frieza estratégica, do silêncio consciente, da disciplina emocional e do domínio interno. Tudo isso reunido forma algo que ninguém pode tirar de você. Presença. Sua presença passa a falar por você. Ela impõe limites, inspira respeito e afasta conflitos. E quem se aproxima, já sabe, aqui não é mais terra de ninguém. Aqui é território blindado, protegido por escolhas, fortalecido por silêncio, mantido por princípios. A partir do momento em que sua presença começa a comunicar quem você se tornou, você entra em uma nova etapa da jornada, a de inspirar sem dizer uma só palavra. As pessoas notam quando alguém está firme por dentro, sentem que há algo diferente, não sabem explicar, mas respeitam. E esse respeito não é fruto do medo, mas da admiração silenciosa. É como se sua simples postura lembrasse aos outros que é possível viver com mais força, mais verdade e mais paz. Isso também traz consequências. Nem todos vão suportar essa sua nova versão. Alguns se afastarão. Outros tentarão te testar, forçar reações antigas, ressuscitar padrões que você já enterrou.
E tudo bem, porque agora você compreende que não precisa manter ninguém por perto para se sentir completo. A liberdade emocional consiste exatamente nisso, ser inteiro por si. E quem fica, fica porque há sintonia. Não por carência, dependência ou medo de estar só. Essa independência emocional assusta quem vive de manipulação. Pessoas acostumadas a controlar os outros através de culpa ou chantagem emocional se sentem desconfortáveis diante de alguém que não cede mais. E quanto mais você demonstra autocontrole, mais elas tentam desestabilizar. Não por maldade, mas por desespero. Elas não sabem agir de outro modo. Porém, ao invés de reagir, você observa. Ao invés de confrontar, você silencia. E nesse silêncio elas se perdem, porque perderam o poder. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso, e encontrará força. Essa força se torna visível quando você abandona a necessidade de consertar o que está fora e foca no que está dentro. Você não tenta mais mudar o outro, convencer, moldar. Você simplesmente cuida do que é seu, seus pensamentos, suas decisões, sua conduta. E ao fazer isso, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. É nesse estágio que o estoicismo se consolida como filosofia de vida. Você deixa de se sentir vítima das circunstâncias, deixa de buscar culpados, deixa de esperar que o outro mude para que sua vida melhore. Assume com maturidade que a responsabilidade é sua e essa responsabilidade liberta, porque te dá o controle e te mostra que tudo o que você precisa está ao seu alcance, desde que você não entregue seu poder emocional nas mãos erradas. Ser inalcançável, portanto, não é ser inalível, não é se tornar pedra, é se tornar seletivo com o que te afeta. É compreender que a sua energia é limitada e deve ser direcionada com sabedoria. E isso exige vigilância constante, escolhas conscientes e uma firmeza interior que não vacila diante da crítica, do deboche ou da rejeição. Porque você já não precisa mais da aprovação de ninguém, apenas da sua própria coerência. E essa sim é inegociável. Quando você passa a viver com base na coerência interna, tudo ao redor começa a mudar. As pessoas sentem que há algo diferente em sua forma de caminhar, de falar, até mesmo de ouvir. Porque agora cada movimento é guiado por princípios, não por impulsos. Você não precisa mais reagir a cada provocação, nem se posicionar em toda discussão. Sua autoridade é silenciosa, mas firme. E é isso que torna sua presença marcante. Ela não exige atenção, ela a comanda. Esse novo modo de viver tem um preço. O preço da solidão seletiva. Algumas conexões se rompem, alguns laços se afrouxam. Pessoas que antes pareciam indispensáveis desaparecem. Mas esse não é um sinal de perda. É sinal de que você está se alinhando com a sua verdade. E quem não respeita essa verdade, naturalmente se afasta. O estoicismo ensina que não devemos temer a solidão, mas sim a presença daqueles que nos desviam de quem estamos nos tornando. Na prática, isso significa escolher com mais cuidado suas companhias. Você deixa de aceitar convites que antes aceitava apenas para agradar. Recusa conversas que só servem para espalhar fofoca, julgamento ou negatividade. Evita ambientes que alimentam o que há de pior em você. E com isso, algo extraordinário acontece. A sua energia retorna. Aquela sensação de leveza, clareza e paz que parecia impossível em meio ao caos, começa a se tornar constante. Essa clareza é essencial, porque agora você já entendeu que nada externo tem mais poder sobre você do que aquilo que você mesmo permite. Se alguém te irrita, a questão não está na atitude do outro, mas na sua resposta a ela. Se algo te fere, o problema está no ponto vulnerável que você ainda não fortaleceu. O estoico assume isso com humildade e firmeza. Não terceiriza a dor. Não se vitimiza. Ele olha para dentro e pergunta: o que isso está me mostrando sobre mim? Como Epicteto nos ensinou, não procure que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que eles aconteçam como acontecem e sua vida será tranquila. Esse ensinamento simples muda tudo. Ao aceitar a realidade como ela é, você para de desperdiçar energia resistindo ao que não pode mudar. E com isso, ganha fôlego para transformar aquilo que realmente está ao seu alcance. Suas reações, seus hábitos, seus pensamentos, sua postura. Você deixa de ser reativo
e passa a ser intencional. Cada atitude sua tem um propósito. Cada palavra é dita com consciência. Cada escolha é feita com base no que te aproxima de quem você quer ser. E é assim que, sem perceber, você se transforma em alguém raro, alguém que não se abala com facilidade, que não se ofende à toa, que não muda por pressão, que não se curva por conveniência. Alguém que impõe respeito não porque exige, mas porque inspira. À medida que você se torna esse tipo de pessoa que inspira em silêncio, começa a perceber que não precisa mais brigar por espaço. Você se tornou o próprio espaço. A sua energia cria limites naturais. Ela filtra quem se aproxima, repele o que não serve, acolhe o que soma. E tudo isso acontece sem esforço, porque sua nova identidade não é uma máscara, é resultado da sua evolução. Não se trata mais de fingir força, é força real, construída por meio da disciplina, da dor e da prática estoica constante. Você aprendeu que grandeza não é barulho, é presença, é postura, é a firmeza de quem aprendeu a proteger sua paz como se fosse um território sagrado. A diferença agora é que você não negocia mais o que antes tolerava. A piada maldosa não passa mais. A manipulação emocional não tem mais efeito. O convite para o drama é ignorado. E quem insistir em tentar invadir essa nova estrutura emocional vai encontrar apenas silêncio, distância e uma porta fechada. O mais interessante é que você já não sente mais culpa por impor esses limites. No início, pode ter parecido difícil. Talvez você tenha hesitado, pensado 2 vezes, sentido remorso por afastar pessoas. Mas hoje não. Hoje você entende que manter sua integridade vale mais do que manter relações frágeis. Hoje, você reconhece que proteger sua paz é sua responsabilidade e que ninguém mais vai fazer isso por você. Esse entendimento é libertador. Sêneca escreveu: "Não há nada de mais lamentável do que um homem que vive sem direção." E é por isso que, mesmo sendo firme, o estoico não é amargo. Ele não se fecha ao mundo. Ele apenas não se expõe ao que destrói. Ele não rejeita as pessoas. Ele apenas não tolera as que desrespeitam. Ele não abandona suas emoções. Ele as treina. Esse equilíbrio entre força e sensibilidade é o que cria a verdadeira sabedoria prática. Na prática, isso quer dizer que você pode continuar sendo gentil, mas jamais submisso. Pode continuar ouvindo, mas sem absorver. Pode estar disponível, mas nunca vulnerável ao ponto de ser sugado. Quem olha de fora pode até não entender essa postura. Vão chamar de frieza, de distanciamento, de orgulho. Mas por dentro, você sabe a verdade. O que parece frieza é proteção. O que parece orgulho é respeito próprio. E o que parece distância é apenas preservação do que você levou tempo para construir. O estoico não vive para agradar, vive para crescer. E a cada dia, ele entende que a verdadeira evolução é silenciosa. Ela não precisa ser exibida, não precisa de plateia. Ela se revela em pequenas escolhas. Na calma diante da provocação, na recusa ao conflito, na serenidade com que se afasta do que já não serve. Essa evolução não se anuncia, ela se impõe. E quem está atento, sente. Quem não está, simplesmente não acompanha. Com o tempo, sua presença passa a carregar uma espécie de aviso silencioso. Aqui, ninguém brinca com a dignidade alheia. Não se trata de impor medo, mas de deixar claro que ali existe uma pessoa que se conhece. E quando você se conhece, ninguém mais dita seu valor. Isso elimina um dos principais mecanismos de controle que os outros costumam usar, a chantagem emocional. Porque se você não tem mais medo de perder, você não pode mais ser manipulado. É comum que, nesse processo de fortalecimento, você sinta um certo estranhamento. Afinal, por muito tempo, você se moldou para ser aceito. Talvez tenha rido de piadas que te feriam, tolerado comportamentos que te diminuíam, silenciado em momentos em que deveria ter se posicionado. Mas hoje você olha para trás e vê. Aquilo não era paz. Era medo disfarçado. Medo de ser rejeitado. Medo de estar só. Medo de não ser amado. E tudo isso caiu por terra quando você finalmente decidiu se priorizar. A partir dessa decisão, um novo tipo de respeito nasce. Não o respeito imposto pela força bruta, mas o respeito inspirado pela consistência. Pessoas que antes zombavam agora se contêm. Quem antes te tratava com descaso, começa a medir palavras.
E não porque você exigiu isso verbalmente, mas porque sua nova postura exige isso automaticamente. O seu comportamento ensina os outros como devem te tratar. E quando sua conduta é clara, ninguém mais tem dúvidas sobre seus limites. Marco Aurélio dizia: a melhor forma de se vingar é não se parecer com quem te feriu. E é exatamente isso que você passa a viver. Não há mais necessidade de confrontar diretamente, de provar que está certo ou de devolver na mesma moeda. Sua evolução se encarrega disso. O outro sente, mesmo que não admita, que perdeu o controle. E perder o controle sobre alguém que antes era manipulável é um golpe silencioso, mas devastador. Na prática, isso significa adotar uma postura de frieza estratégica sem perder a humanidade. É saber ouvir, mas sem absorver. É saber se retirar, mas sem mágoa. É saber calar, mas com firmeza. A sua presença se torna autossuficiente. Você não precisa explicar nem justificar, porque quem observa, entende. E quem não entende, simplesmente não está pronto para fazer parte do seu círculo. E isso não é problema seu. Esse nível de maturidade emocional é raro, e por isso é admirado por poucos e mal interpretado por muitos. Mas quem vive para agradar multidões termina exausto, sem identidade, sem direção. O estoico sabe que a aprovação dos outros não pode ser o critério para sua conduta. Ele vive de acordo com sua razão, sua consciência, seus princípios. E por isso, mesmo quando está em silêncio, seu exemplo grita. E esse grito, paradoxalmente, é o mais poderoso de todos. Quando seu exemplo começa a gritar mais alto que qualquer discurso, você atinge um nível de autoridade que não pode ser falsificado. Autoridade que não se conquista com aparência, mas com constância. Não é o tom da voz que te dá força, é a coerência entre o que você vive e o que você defende. E quando essa coerência é notada, até os que discordam te respeitam, porque no fundo todos sabem reconhecer quando estão diante de alguém que não negocia seus valores. Nesse estágio, você não é mais influenciado pelo caos. Você observa, mas não absorve. Escuta, mas não se contamina. Está presente, mas não disponível para qualquer energia que se aproxime. Essa separação não é arrogância, é proteção, porque você entende que preservar sua mente é preservar seu maior bem. Não existe paz possível quando sua mente está ocupada demais com o barulho alheio, e você não se permite mais viver em ruído permanente. Esse domínio mental começa a refletir em todas as áreas da vida. Sua produtividade aumenta, sua clareza se expande, suas decisões se tornam mais alinhadas, porque agora você não está mais lutando contra o que os outros pensam de você. Você está focado no que precisa construir, e esse foco é assustador para quem te conheceu em versões mais frágeis. Eles se perguntam, o que aconteceu? Mas a verdade é que não aconteceu nada fora. Foi dentro que tudo se transformou. Marco Aurélio, em sua lucidez prática, dizia que devemos ser como a chama que transforma o que cai sobre ela em combustível. Essa é a imagem perfeita do estoico maduro. Nada o detém, tudo o fortalece. A crítica vira disciplina, o desprezo vira foco, a rejeição vira motivação, porque ele aprendeu que as adversidades não são inimigas, são ferramentas. E quando você aprende a usá-las, o mundo deixa de te assustar. Você se torna um especialista em crescer no meio da turbulência. É nesse ponto que o estoicismo se revela como mais do que uma filosofia, torna-se um código interno, uma estrutura mental que te protege mesmo nos dias mais difíceis. Quando o mundo parecer desmoronar, você se mantém em pé. Quando tudo for ruído, você permanece silêncio. Quando tentarem te desestabilizar, sua resposta será o equilíbrio. Não porque você está fingindo calma, mas porque ela já faz parte de você. Ela foi treinada, lapidada e conquistada com escolhas firmes ao longo do tempo. Esse é o tipo de força que não aparece em redes sociais, nem se exibe em frases prontas. É uma força que só quem vive sabe, e só quem enfrenta entende. Por isso, quando os outros falarem, você ouvirá com distância. Quando tentarem testar seus limites, você responderá com serenidade. E quando tudo parecer querer te tirar do centro, você sorrirá por dentro, porque saberá, já não existe caminho de volta. Você se tornou aquilo que um dia
tanto precisou encontrar. Se essas reflexões ressoaram com você e trouxeram clareza sobre como proteger sua paz, aprofundar seu autodomínio e viver com firmeza, recomendo que continue nessa jornada com a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará outras lições valiosas que podem transformar sua maneira de reagir ao mundo, fortalecer sua mente e cultivar a serenidade mesmo nos dias mais difíceis. Explore, reflita e pratique, porque a sabedoria não está apenas nas palavras, está na aplicação diária de cada ensinamento.